fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre tudo. Sobre o que vier na minha cabeça, sobre o que eu lembrar do que eu estou falando. Vai ser lindo. Não esperem ninguém assim com uma dicção muito boa, porque se vocês quiserem isso, falem com a Teco, do Nunca Comi Bacon. Ela é ótima falando, eu sou péssima. Hoje eu quero falar sobre comida, sobre alimentação, sobre por que o piquenico existe, por que vai continuar existindo, como eu tive essa ideia. Eu acho que é uma conversa que a gente deveria ter tido no começo do blog, mas enfim, eu acabei deixando passar e agora eu acho que faz sentido pra vocês entenderem o porquê de vocês estarem assistindo tal receita e não outra, enfim. Como que o piquenico surgiu? Bom, em Dublin eu tenho uma grande amiga, a Vivi, uma das minhas melhores amigas, e a gente sempre gostou de cozinhar juntas, de assistir programa de TV sobre cozinha, Masterchef, essas coisas. E assim a gente conversou sobre como às vezes durante a nossa infância, quando a gente viu um vídeo no YouTube, como aquilo era inacessível, sabe? Ou inacessível porque você simplesmente não tem como comer aquilo ou fazer um bolo inteiro toda semana, ou porque era muito caro, porque os ingredientes eram muito difíceis de achar. Porque assim, no YouTube tem dois tipos de youtubers de comida. Ou tem as pessoas muito fodas que tem uma batedeira carésima e usam creme de leite fresco e baunilha fresca e tipo cogumelos, que são ingredientes muito caros no Brasil. Ou tem os youtubers da tranqueira. É a galera do Twix gigante, da coxinha de 1 kg, do bolo de 800 cores, essas coisas. Vocês sabem do que eu tô falando, né? E assim, nenhum dos dois é muito aplicável na vida de ninguém, porque você não consegue comer uma coxinha gigante todos os dias da sua vida. E do outro lado tem as pessoas que tipo usam ingredientes muito caros, com técnicas difíceis, com receitas que precisam de equipamentos muito avançados. E aí a gente pensou, bom, por que não fazer o mesmo, sabe? Então a ideia do piquenico é que sejam receitas muito fáceis de serem feitas, mas não do tipo que desafia o seu intelecto, sabe? Mas uma receita que todo mundo consiga fazer, que não precisa de nenhum equipamento muito avançado além das suas mãos. No máximo um mixer ou um liquidificador, uma coisa assim. Com ingredientes baratos. Eu quero que você leia a minha receita ali na descrição e pense, putz, eu tenho todos esses ingredientes em casa, porque é leite, é farinha, é manteiga, é ovo. E a facilidade de encontrar esses ingredientes. De vez em quando tem um ingrediente ou outro que pode ser um pouquinho mais difícil de achar, mas não é nada absurdo. Não é nada de luxo, porque eu penso que assim, coisas de luxo são usadas em ocasiões muito especiais. Coisas de luxo são de luxo. Não é pra gente viver de goji berry e colocar baunilha fresca em todas as receitas que a gente faz. Eu tento fazer receitas saudáveis, sabe? Eu não quero uma coisa que tipo tenha quilos de gordura, manteiga, corante, açúcar, porque isso vai te fazer mal. Não é nenhuma questão de eu vou engordar, porque peso não é questão de saúde, sabe? É uma questão de, tipo, coisas que podem gerar diabetes no futuro, ou coisas que podem te trazer um colesterol alto, podem entupir suas veias, tipo, de verdade, isso pode acontecer. Portanto, fazer uma média com todas essas coisas, então às vezes é um pouco até difícil de achar uma receita que entre em todos os parâmetros, mas eu acho necessário, eu acho que a minha vontade é que todo mundo que assista o vlog seja capaz de olhar e falar, putz, isso cabe no meu dia a dia, isso cabe na minha vida, sabe? Essa é a minha ideia para o piquenico. Eu tava pensando sobre a vida e comida e cozinhar, e eu percebi que assim, no mundo existe uma tendência agora para esses ingredientes exóticos, que nem eu tava falando da baunilha, por exemplo. E tem umas tendências na internet, tipo uma dieta gluten-free, que isso vai mudar a sua vida. E assim, vamos pensar sobre isso. Primeiro, faz quanto tempo que o pão existe? Quantas populações do mundo, quantos povos, de quantos países não comeram, comiam e ainda comem pão diariamente? Se o glúten fosse uma coisa tão maligna, o mundo inteiro estaria completamente doente, morto e enterrado. O trigo, na verdade, é uma coisa importante na nossa dieta. O trigo ele é um alimento nutritivo, apesar de agora, de repente, as pessoas terem decidido que ele está morto. E eu penso que algumas coisas no mundo são assim um pouco impensadas, sabe? Fica aquela loucura sobre um certo alimento, tipo o óleo de coco, que de repente é o óleo mais milagroso que existe.
sendo que, assim, não é uma coisa acessível, não é uma coisa sustentável. A quinoa, por exemplo. A quinoa é um alimento tão nutritivo quanto o arroz integral, que é uma coisa que é muito fácil de crescer, o arroz no caso, que cresce em qualquer lugar, que a gente tem grandes plantações no Brasil, mas que por alguma razão custa muito mais caro do que o arroz branco, sendo que o arroz integral ele é um passo antes do arroz branco, né? Então, tipo, o arroz integral é o arroz ainda com a casquinha e aí depois vem o arroz branco, que é o arroz já processado. E por que isso? Teoricamente, gastar menos dinheiro para produzir o arroz integral, menos tempo, menos água. Mas aí tem a quinoa, e as pessoas ficaram loucas pela quinoa, falando que era tipo um alimento que vai mudar a sua vida. E a quinoa ela vem de pequenos agricultores do Peru originalmente. E aí, de repente, com esse boom da quinoa, outras empresas tiveram que começar a produzir e mudar o ambiente da quinoa, e enfim. É mesmo necessário isso? A gente não consegue os nossos nutrientes, as outras coisas que vendem na feira? Por um lado, eu sei que é muito bom que tenha esse boom de alimentação saudável. É importante que as pessoas aprendam a comer bem e, tipo, não achem que dá pra viver de miojo e salsicha. Apesar de que eu sei, eu tenho consciência plena e absoluta de que isso é simplesmente comida mais acessível para algumas pessoas, porque elas não têm dinheiro para comprar comida mais saudável. E a comida processada é a solução. E é uma pena, infelizmente, ainda é uma realidade de muitos brasileiros, muitas pessoas no mundo, em que simplesmente o atum em lata, a salsicha, o presunto, a mortadela são a única fonte de proteína. Mas enfim, vamos voltar ao que eu tava pensando. Por que a gente compra muitas vezes coisas que são ingredientes caros e exóticos e coloca eles nas nossas vidas como se fossem, assim, os maiores tesouros da vida, sendo que a gente consegue encontrar os mesmos nutrientes, as mesmas propriedades em alimentos que são produzidos localmente? Por que a gente vai demandar muito mais transporte, muito mais gasolina, muito mais combustível usado, sendo que a gente pode comer comida local? As coisas que nascem no nosso estado, na nossa cidade, no nosso produtor ali do lado. Que essas coisas especiais, elas deveriam continuar sendo o que elas são, especiais. Uma coisa que a gente come uma vez por mês, 2 vezes por mês. E não tem uma necessidade. Tipo, é legal ter o saborzinho diferente e tal, mas... Enfim, gente, comprem dos produtores locais, mais ainda do que dos mercados, comprem da sua quitanda, da esquina, compra do mercadinho, compra do hortifruti, principalmente, porque a chance deles virem de produtores locais e financiarem diretamente quem fez, quem plantou, quem colheu aqueles vegetais, aquelas frutas, é muito maior. Agora, a coisa mais importante de todas, talvez seja a mais óbvia que eu queria falar, é aprendam a cozinhar. E quando a gente cozinha, a gente começa a entender mais sobre os alimentos. Você começa a perceber quando você cozinha de verdade, quando você começa a usar o feeling pra cozinhar, que você não precisa de nada especial, que o que tem na sua quitanda, o que tem na sua geladeira, o que tem na sua despensa já é o suficiente pra fazer uma refeição completa, nutritiva e vai te deixar sustentada por muito tempo, sabe? Mesmo que seja uma dieta vegana, vegetariana, carnívora, onívora, você consegue se você souber cozinhar. A gente tem que aprender a cozinhar, todo mundo deveria aprender a cozinhar. Espero que vocês tenham gostado, eu sei que foi um episódio um pouco diferente. Eu sei que eu não falo super bem em frente da câmera, eu me perco o tempo todo. Eu me coço também durante o vídeo, mas fiz com carinho e eu achei realmente importante passar pra vocês isso que eu tenho na minha cabeça, além das receitas e tudo mais. Espero que tenha acrescentado alguma coisa. E, enfim, vejo vocês mês que vem. Tchau!